Eu estava em um café com a minha amiga Grace falando sobre o casamento. Já era em 3 dias. Tomei um gole de café e de repente notei algo branco nele. Era um dente! Eca! Grace e eu estávamos em choque, prestes a chamar o garçom, quando de repente mais um dente caiu na xícara da minha boca. Eu congelei de horror. Não, isso não pode ser verdade. Eu era uma estudante universitária e estava me preparando para casar com Glenn. Nós nos amávamos e já morávamos juntos. Eu estava voltando para casa, queria ver o Glenn o mais rápido possível. E de repente um cara arrancou abruptamente a bolsa das minhas mãos. Antes que eu percebesse, ele já havia desaparecido na multidão. Diabos, tinha uma carteira lá. Pelo menos deixei meu celular no bolso. Liguei para o Glenn e contei o que havia acontecido. Ele imediatamente respondeu para não ficar chateado e ir para casa. Ele e a Mandy já estavam esperando por mim. Mandy era meia-irmã do Glenn. Ela costumava sair muito conosco. Quando cheguei em casa, a Mandy e o Glenn estavam conversando na cozinha. Beijei o Glenn na bochecha, ao que Mandy disse que poderia ficar com ciúmes. Então ela sorriu, como uma irmã, é claro. Nós sentamos para tomar chá. Contei a Mandy sobre o meu sonho, o sorriso perfeito no casamento. Eu queria fazer clareamento nos dentes, mas como eu sou muito sortuda, minha carteira foi roubada. A Mandy imediatamente assentiu e disse que pagaria uma consulta com um dentista que conhecia. Seria um presente de casamento. Eu abracei a Mandy. O Glenn tinha uma irmã tão legal. No dia seguinte fui ao dentista, mas assim que me sentei na cadeira do dentista, ele agarrou meu dente com uma pinça. Eu me apertei em uma cadeira e gritei que vim para clarear. O dentista deu um tapa na testa, disse que estava trabalhando muito e pegou outras ferramentas. Ufa! O resultado superou minhas expectativas. O sorriso era branco como a neve. Depois de agradecer ao dentista, fui para casa e imediatamente fui para a cama por causa do cansaço. De manhã encontrei com a minha amiga Grace. Eu queria me gabar do meu sorriso. Mas no café, em vez de me gabar, gritei de horror. Meus dentes estavam caindo um a um e não havia nada que eu pudesse fazer. As pessoas ao meu redor começaram a olhar para mim. Eu pulei e imediatamente corri de volta ao dentista. Ele tinha que consertar tudo. Mas após o exame, ele disse que eu era alérgica a um agente clareador. Ele poderia me fazer implantes, mas eles tinham um preço absurdo. Eu não tinha dinheiro comigo e entrei em desespero. Não, logo antes do casamento. O dentista se ofereceu para colocar coroas folhadas a ouro, mas eu neguei. Eu não preciso de nada de você. Quando voltei para casa em lágrimas, notei um pacote na soleira da porta. Este era o vestido de noiva que o Glenn encomendou para mim. Talvez isso me animasse. Eu imediatamente abri a caixa ansiosa, mas congelei. Em vez de um vestido de noiva branco, havia um vestido marrom sujo dentro. Eu não entendi nada, mas o Glenn não pode estar errado. E seu sobrenome estava na caixa. Apenas as iniciais eram diferentes. Aparentemente eles confundiram. Liguei imediatamente para a loja para resolver. Mas por causa dos dentes caídos, balbuciava muito e a administradora não entendeu uma palavra. No final, perdi mais um dente. Desliguei e joguei o telefone no sofá. Diabos! Então o telefone tocou novamente. Glenn. Deus, eu não posso falar. Tive de rejeitar a ligação e escrevi informando que estaria na casa de um amigo. Eu não queria que ele me visse assim. O Glenn também me lembrou que teríamos um jantar em família com seus pais à noite. Eles eram viajantes e vieram logo antes do casamento para me ver pela primeira vez. Muito oportuno. Mas não pude recusar. À noite, Glenn, sua irmã Mandy e eu estávamos esperando seus pais no restaurante. Glenn queria me beijar, mas me afastei dele na direção da Mandy. Ela me pediu para mostrar um sorriso e eu imediatamente peguei um copo e bebi um suco de gosto estranho. Só para não me comunicar com ninguém. Gradualmente eu relaxei. Minha cabeça de repente começou a girar. Eu queria falar sem parar e não me importava com meus dentes. Eu estava balbuciando e o Glenn me olhava incrédulo. Mas de repente minha música favorita começou a tocar. Eu imediatamente pulei e comecei a me divertir como se fosse a última chance da minha vida. Os outros estavam sentados em seus assentos olhando pra mim em estado de choque. Pessoas chatas. Então, um casal mais velho entrou no restaurante. Mas o homem parecia tão bonito como o Glenn no futuro. Eu imediatamente comecei a flertar com ele e arrastá-lo pra dançar. Mas o homem ficou com raiva e me empurrou. Eu tropecei e empurrei a mesa. O Glenn, preocupado, me ajudou a levantar e disse rudemente que esses eram seus pais. Pais? Nos conhecemos de forma interessante. Eu ri e então senti mais alguns dentes caírem. Um deles caiu direto no copo da mãe do Glenn. Mas ela ficou tão chocada que não percebeu e levou o copo à boca. Ela tomou um gole e o dente ficou preso na garganta dela. A mulher engasgou e tossiu, limpando a garganta.
Todo mundo estava olhando pra mim em estado de choque, e eu não me importava. Eu ria alto, de pé, no centro do salão. Mas o Glenn não compartilhava da alegria, apenas parecia chateado e balançava a cabeça. Então o guarda veio até mim pra me sentar. Não vou desistir sem lutar. Peguei a comida dos pratos dos convidados e comecei a jogar o frango nos guardas. Mas eu ainda fui capturada, e o Glenn pegou seus pais e saiu do restaurante. Eu queria correr atrás deles, mas os guardas me seguraram com força. Ei, solte, meu noivo está ali! Eu quase me afastei, mas de repente caí, então veio a escuridão. Acordei já na cela com uma dor de cabeça terrível. Não conseguia me lembrar de nada. Que tipo de porcaria estava misturada ao meu suco? Então eu senti que não tinha nenhum dente. Pareço mais uma sem-teto do que uma noiva. A Grace pagou a fiança pra mim e me disse que eu fiquei lutando por cerca de 1 hora e os guardas tiveram que chamar a polícia pra me manter na cela. Fiquei horrorizada ao lembrar de todo o pesadelo. O Glenn não me perdoaria. Depois de agradecer a Grace, fui imediatamente para o Glenn. Eu precisava salvar meu relacionamento. Mas a Mandy me encontrou na entrada. Fiquei feliz, mas de repente ela disse que não me deixaria entrar. Ei, tenho uma coisa importante para contar ao Glenn. Mas ela se manteve firme. Eu cerrei meus punhos. Não, Glenn tinha que descobrir a verdade antes de terminar comigo. Afastando a Mandy abruptamente, corri para o quarto do Glenn. Ele olhou para mim com uma mistura de ressentimento e dor e respirei fundo. Era difícil falar sem os dentes, mas tentei. Glenn, eu não queria que isso acontecesse. Eu amo você. Mas a Mandy começou a me arrastar para fora da porta e a gritar para ele não acreditar na garota cabeça de vento. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Isso não era verdade. Na porta, em desespero, confessei. Eu estou grávida do seu filho. A Mandy imediatamente começou a gritar que a criança definitivamente não era dele e tentou me empurrar porta fora. Mas dessa vez o Glenn disse para ela parar. A Mandy relutantemente me soltou, e o Glenn perguntou duvidosamente por que eu não tinha contado a ele antes. Eu chorei. Era para ser uma surpresa para o casamento, mas agora não tenho certeza se haverá um casamento. E esses dentes começaram a cair depois do dentista da Mandy. O vestido que você encomendou acabou sendo marrom, um suco estranho, como se todo mundo fosse contra o nosso casamento. O Glenn ficou alguns segundos pensando. Eu estava pronta para o pior, mas de repente ele disse... Eu não pedi um vestido para você. Mas ali estava o seu sobrenome. Então eu olhei para a irmã dele em choque e de repente percebi. Havia suas iniciais na caixa com o vestido. E ela recomendou um dentista para mim. A Mandy começou a recuar lentamente e continuou dizendo ao Glenn para não ouvir minhas bobagens. O Glenn pegou o telefone e ameaçou que ligaria para o dentista e descobriria tudo sobre ele. Ele não gostaria de perder sua licença para cumprir o disfarce da sua irmã. A Mandy cerrou os punhos e de repente gritou que era apaixonada pelo Glenn desde a infância. E eu era um empecilho em seu relacionamento maravilhoso. É por isso que ela tentou arruinar o casamento. Ela armou tudo isso com os dentes, colocou veneno no suco. Mas tudo foi inútil. E portanto ela teria que resolver o problema por conta própria. No segundo seguinte, a Mandy me atacou de repente, gritando que não desistiria do Glenn. Mas o Glenn a puxou pra longe, rosnando que a Mandy não deveria se atrever a se aproximar de mim novamente. Você é apenas uma irmã pra mim, disse o Glenn. E ela é meu amor. Então o Glenn olhou nos meus olhos e concluiu. Meu destino e minha noiva. Eu estava pronta para derreter de felicidade. Claro, o casamento teve que ser adiado um pouco e acabou sendo muito mais modesto. O Glenn deu a maior parte do dinheiro para meus implantes dentários. Mesmo assim, tivemos um casamento e foi lindo. A Mandy não foi convidada. Já houve aventura suficiente sem ela. O Glenn até brigou com uma testemunha e ficou com um dente quebrado. Mas isso só acrescentou risos ao dia mais feliz de nossas vidas. Percebi que mesmo as pessoas mais próximas podem cometer erros. Mas nenhum obstáculo quebrará o amor verdadeiro. Você gostou do vídeo? Se inscreva e deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Oi, meu nome é Ellen e eu tenho 18 anos. Você já se sentiu mal com sua aparência? Por causa de aparelhos ou orelhas de abano? Bem, minha situação é muito triste, porque nem dente eu tenho. E por causa disso, tudo na minha vida amorosa também era triste. Era. Veja esse vídeo até o fim e descubra se é possível ser feliz, mesmo com um problema como o meu.
Eu perdi na loteria da genética e nasci com uma condição congênita rara, edentulismo completo. Meus dentes simplesmente não cresceram. Parece assustador, mas eu tento não me desesperar. Quando você é privado de algo desde o nascimento, é mais fácil de suportar a perda, porque você não tem como comparar com nada. Eu não sei o que é viver sem tentar provar a todos em minha volta que não sou um monstro, nem como sorrir sem constrangimento. Apesar do fato de que tenho dentes, ainda que sejam falsos. O dentista disse que os implantes são contraindicados para um corpo adolescente. Então, até eu estar totalmente formada, eu tenho que usar dentes postiços. Sim, eu sei, é difícil. Mas eu sou apenas uma adolescente normal. Eu recentemente me formei no colegial e fui pra faculdade. Essa foi uma grande conquista pra mim. Minha família acredita que eu tenho um grande futuro pela frente. Espero começar minha vida de novo em um lugar onde ninguém sabe sobre o meu problema, para encontrar novos amigos e finalmente encontrar meu primeiro amor. Você já conheceu seu primeiro amor? Como aconteceu? Ou você ainda está à procura? Eu fui para a faculdade na esperança de uma vida melhor e conhecer pessoas interessantes. Talvez eu finalmente iria mesmo encontrar o meu primeiro amor. Acontece que minha dentadura já estava bem feia, velha e terrivelmente desconfortável. Elas precisam ser trocadas muitas vezes, especialmente quando você está crescendo, mas esse processo é longo e caro. Então, enquanto estou esperando na fila para novos dentes, eu tenho que me contentar com o que eu tenho. Eu decidi não ficar no refeitório. Eu não queria chamar atenção para mim ou perguntar besteiras. Então eu passei o meu primeiro almoço da faculdade sob as escadas, ao lado da sala dos faxineiros. Um deles me pegou no momento mais estranho, quando eu estava tirando minhas dentaduras. Foi tão embaraçoso no início, mas ele não pareceu notar. A propósito, o nome dele é Sam, e ele aparentemente havia domado o gato local. Ele prometeu me mostrar isso em algum momento. Em geral, não foi o pior primeiro dia, mas tendo conhecido apenas uma pessoa que era o zelador, de alguma forma isso não era o suficiente. Então minha colega de quarto me mostrou um aplicativo de namoro e achava os caras nas proximidades. Eu decidi instalar e ver da qual é. Novas amizades seriam muito úteis. E eu poderia fazer amizade com alguém e talvez algo mais. Então eu usei. Se eu soubesse o que estava por vir. Primeiro foi John, um cara bem legal com cachos. Ele não poderia ter encontrado um lugar melhor para ir a um encontro do que uma pizzaria. Não era culpa dele, ele não sabia que eu era especial. Recusei a pizza e pedi apenas um milkshake. Mais tarde, John me deu um pedaço de doce. Eu achei que era apenas um pirulito, mas o doce era mastigável e ficou preso nos meus dentes. Minha boca não podia abrir e eu não poderia responder as perguntas de John. Eu murmurei algo e tentei correr para o banheiro. Ele pensou que eu estava tendo um derrame e começou a ligar para emergência. Eu não podia deixar isso acontecer e gritei não! E os dentes superiores apenas se soltaram. Então John foi embora correndo. Em seguida teve o William. Muito bonito e vistoso. Um sonho. Fomos para um parque de diversões. Tudo estava bem até que William me levou para uma montanha-russa. E eu sou uma medrosa. E foi provado, com razão. Mas vamos chegar lá. De qualquer forma, estávamos correndo no caminho a uma velocidade monstruosa. E depois os trilhos em frente de nós desceram abruptamente. Eu gritei com medo e minha dentadura voou para fora da minha boca. Felizmente eu peguei. Claro, William notou. E eu nunca vou esquecer seu rosto. William desmaiou ao ver a cena. Ele simplesmente desmaiou. E eu tive que chamar uma ambulância e levá-lo para o hospital. Foi só aí que William recuperou a consciência. Eu pensei que eu tinha matado o cara. A candidata ao prêmio de pior encontro do mundo sou eu. Eu nem preciso dizer que não teria segundo encontro com qualquer um deles, né? Daria tanto para ter uma vida nova. Quando eu fui para a faculdade no dia seguinte, de imediato notei que todos os alunos estavam olhando para mim e rindo nas minhas costas. Foi como voltar para a escola. E então eu vi John de pé do lado do quadro de horários. Droga, ele estava estudando comigo. Como poderia ter feito tal erro? Eu me segurei para não morrer ali mesmo. Mas depois alguém gritou: "Ei, desdentada, sorria!" Meu mundo caiu e eu corri para ficar embaixo das escadas. Eu só explodi em lágrimas. Você já foi humilhado publicamente? Como você lidou? Eu estava soluçando. Eu estava tão magoada. Como se fosse minha culpa que eu nasci assim.
Eu pensei que a escola fosse a pior coisa que poderia ter acontecido, mas não. Era pior agora, porque não tinha ninguém que pudesse me entender e me acalmar. Alguém interrompeu meus soluços segurando um lenço. Era Sam e um enorme gato preto estava se esfregando contra sua perna. Sam me perguntou o que estava de errado e se ele podia me ajudar. Será que ele não sabe o que a faculdade toda está falando? Ou ele estava fingindo para não me ofender? De qualquer maneira, eu não lhe disse o motivo das minhas lágrimas. Sam me apresentou para o gato e ambos conseguiram me distrair de toda essa negatividade. Parecia que Sam tinha ficado mais bonito, orelhas nem tão caídas e magro. Eu poderia até me apaixonar por ele, eu acho. Ele é bastante agradável e interessante. Lê muito e sempre me faz rir. À noite eu recebi uma mensagem no aplicativo de um cara que era muito bonito. Ele me chamou para sair. Pra ser honesta, depois de todas essas histórias, eu não quero ir pra qualquer lugar. E o aplicativo só me causou emoções negativas. Mas o cara era surpreendentemente persistente. Minha colega de quarto rapidamente pegou uma roupa pra mim. Então, por algum milagre, eu tava convencida. Seja o que Deus quiser. O nome do cara é Dylan. Ele é alto, magro e muito engraçado e interessante. Surpreendentemente, tudo correu bem no primeiro encontro. Ele mesmo disse que gostou do meu sorriso. Eu decidi dar uma chance a esses sentimentos. E tudo estava se encaminhando. Mensagens de texto constantes, ligações. Dylan esperava por mim depois das aulas quase todos os dias para me acompanhar para casa ou ir ao cinema comigo. Nós conversávamos todo santo dia. Eu decidi confessar, contar a ele sobre a minha característica especial. Dylan reagiu calmamente, mesmo me pedindo para mostrar a ele. Eu hesitei por algum tempo, pensando que isso iria estragar tudo. Mas no final ele foi capaz de me convencer, novamente, assim como nosso primeiro encontro. Então eu tirei minhas dentaduras e mostrei a ele como eu sou. Ele disse que não tem nada para se envergonhar. Eu quase caí em prantos com tantas emoções. Por muitos anos eu tinha lutado com o julgamento, o ridículo constante, e eu finalmente fui aceita por quem eu sou. E depois ele me beijou. Eu provavelmente nunca tinha ficado tão feliz. Eu queria me beliscar para saber se era tudo verdade mesmo. Enfim, foi tudo tão maravilhoso. Mas no dia seguinte, Dylan tinha sumido. Eu escrevi, liguei, ele não respondeu. Eu não sabia o que pensar. Eu tentei conversar com ele todo fim de semana, mas era como se ele simplesmente tivesse desaparecido. Ele estava ocupado ou alguma coisa aconteceu? Esse pensamento estava me levando à loucura. Na segunda de manhã, houve uma comoção na faculdade. Panfletos foram espalhados por toda parte e eles atraíam a atenção de todos no campus. Foram vistos, fotografados e riam dos panfletos. Eu estava curiosa sobre o que era, mas então eu vi Dylan. E John estava com ele. Eles eram amigos. Ai, não. Eles me notaram e explicaram um ao outro tudo sobre mim. Descobri que John disse a Dylan sobre nosso encontro e Dylan estava interessado. Tipo, um beijo com uma menina banguela era tão incomum. Ele só estava me usando. Fiquei repugnada com eles e comigo mesma. Que canalha. Como eu poderia lutar contra isso? E então eu observei o folheto nas mãos dos meninos, que eles estavam rindo junto com toda a faculdade. Eu estava neles, sorrindo com minha boca desdentada. Que pesadelo! Eu senti meu corpo ficar dormente e lágrimas começando a fluir dos meus olhos. Todo o resto foi um borrão. Acordei sob as escadas com Sam me segurando firmemente em torno dos ombros. Ele tentou me acalmar e disse que todos eram tolos, estúpidos e egocêntricos. Ele estava olhando para mim de uma forma que nunca ninguém tinha olhado para mim antes. Acabou que Sam gostava de mim, tinha um tempo já. Ele me encontrou nas redes sociais, deu like nas minhas fotos e me escreveu algo. Mas eu estava tão interessada em outros que eu nem sequer prestei atenção em seus sinais. O pior dia da minha vida se tornou mais feliz, porque eu finalmente encontrei alguém que não se importava com minha aparência. Eu encontrei alguém que se importava comigo. Talvez esse encontro valeu a pena todo o ridículo que eu tinha sofrido. E você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que você não perca novas histórias.